Então, ponto flutuante vai ser um conjunto F, né? Esse conjunto vai depender, né? Ele vai definir quatro parâmetros para ele, né? Então, primeiro seria a base, né? Ok? Depois da base, o número de dígitos, ok? A expoente mínimo e o expoente máximo, ok? Então, isso vai definir para a gente a notação ponto flutuante. A forma binária de representação aí fica de acordo com a convenção que a gente utilizar. Certo? Se usar o padrão em 3D, por exemplo, né? Ou algum outro padrão, né? Ou né? Aqueles tipos, né? Que vocês usam lá em linguagem C, float, double, né? Long double. Então, então aí depende, né? Depende aí da notação aí que vocês, né? A representação binária, né? E aqui seria, em teoria, quais são. Esse aqui seria o conjunto dos números reais que a gente está representando. Certo? Então, por exemplo, eu posso ter. Aqui é o número de bits da mantissa. Tá? Ok? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma base. Vou pegar um exemplo aqui. Então, vamos pegar. Eu quero representar um ponto flutuante aqui em 8 bits. Né? Então, aqui eu tenho um bit de sinal. Aí eu tenho aqui 3 bits de expoente e 4 bits de mantissa, né? Aqui tem a mantissa. Então, o que seria essa notação, né? Então, eu teria a base binária, né? Então, base 2. Mantissa vai ter 4 bits, certo? Então, vai ser um número de 0 a 16, né? Ok? Expoente mínimo. Aí a gente tem que decidir, né? Que número, que número que a gente vai utilizar, né? Então, a gente pode ir, por exemplo, do menos 4 até o 3, né? Então, dariam 8 números, né? Certo? Olha, então tem 3 bits para o expoente, né? Eu poderia representar do menos 4 até o 3. Né? Então, menos 4 até o menos um dá 4 números, e do 0 até o 3 dá mais 4 números, dá os 8 números, né? Se eu representar, então, menos 4 até o 3. Então, expoente mínimo, expoente máximo, né? Mantissa, e aqui é o número de elementos da mantissa, e a base, né? Os dígitos que a gente vai usar, que aqui no caso é 0 e 1. Ok? E agora, quais são os números aí que eu consigo representar? Né? Os números reais que eu consigo representar. Certo? Então, vamos ver primeiro a representação na forma genérica. Né? Então, aí eu vou ter o quê? Né? Vou ter o meu número, né? Vai ter o sinal, 0, a mantissa. Né? Mantissa, dígitos D1, D2, D3, até dn, né? Você tem o n dígitos, certo? Vezes a base, né? Base 2, por exemplo, né? E elevado a um expoente, certo? Então, n é né? N é o número de dígitos da mantissa, né? Aí nós vamos ter o D1, ele pode ser 0, né? Ok? Peraí, na verdade, o D1 tem que ser diferente de 0, né? D1 tem que ser diferente de 0. Então, cada DI, né, pode ser 0 menos o D1. Né? Então, DI vai até B, né? Não pode ser igual ao dígito também, né? Por exemplo,
Se a base for 2, cada dígito pode ser 0 ou 1, né? Se a base for 10, cada dígito vai de 0 a 9, certo? Menos o... exceto, né, o D1, né? Esse primeiro dígito ele tem que ser diferente de 0, certo? Ok? Isso, né? Então, esse dígito D1, esse dígito, né, que se for 0, a mantissa vai ser 0, ele conta nessa, né? Ele conta aqui no número de dígitos da mantissa, tá? Pra gente aqui, né? Para fim dos exercícios que vão fazer, etc, certo? Que mais? B é a base, né? Por exemplo, 2 ou 10, né? E N é o número de dígitos da mantissa. Então veja que esse primeiro dígito D1, né? No caso binário, ele teria que ser sempre 1, né? Exceto para o zero, que aí a gente, né, representaria o zero, né? Aí teria que ter todo mundo zero também. Mas no caso que ele não seja binário, por exemplo, for base 10, só importa ele ser diferente de zero, né? Então ele pode ser 1, 2, 3, certo? Então seria isso aqui. Ok? Então se a gente for usar essa representação aqui, né? F2, 4, menos 4, 3, né? Então a gente tem o quê? Que é o base 2, dígitos na mantissa, né? Vai de D1 até D4, certo? Certo? Eu vou ter aqui expoente vai de menos 4 até 3. Ok? Então, qual que é o maior número que eu consigo representar? Certo? Então, na base 2, né, seria 0,1111. Então, positivo, né? Maior número, certo? Então, fosse na base 10, 0,9999. Vezes a base 2 elevado ao maior expoente. Então, esse aqui é o maior número que eu consigo representar. Vamos ver quanto que ele é em decimal, mais ou menos, né? Então, vai ser o que aqui? 2 elevado à terceira, vou mover 3 bits para cá, né? Isso em binário, né? Em decimal seria 7 e alguma coisa, né? 7,5, né? E na base 2, né? Então vai ser 7,5, né? Na base 10. O maior número que a gente consegue representar. Qual que é o menor número? É o menos 7,5 na base 10. Certo? Ok? Agora eu queria saber também qual que é o número mais próximo de zero, né? O número de menor valor absoluto. Certo? Então, o menor número é esse aqui, né? Que já passou para decimal, né? Seria menos 7,5 base 10. E agora eu quero o menor valor absoluto. Então, menor absoluto, eu vou ter o quê? Esse dígito 1 ele tem que ser 1. E agora os outros vão ser o menor possível, né? Então, 0, 0, 0. Vezes 2 elevado ao menor expoente possível, que é menos 4. Ok? Então, o menor número, né, mais próximo de zero que eu consigo representar seria esse aqui, né? 2 elevado a menos 4. Não, desculpa, seria o 2 elevado a menos 5, na verdade, certo? Então, esse 2 elevado a menos 5, aí tem que
Tem que fazer a continha aqui. Deixa eu pegar aqui. Que isso eu não sei de cabeça. Então, 2 elevado a menos 5 seria 0,03125. Então, essa notaçãozinha aqui com 8 bits até que, né, ficou bonitinha. Eu consigo representar números de menos 7 até 7,5, né? E de forma que aqui eles o menor número na precisão, consigo uma precisão de até 0,03, né? Isso é próximo do zero, ok?